Sejam bem-vindos então a mais um vídeo. Hoje eu vou-vos explicar como passar no JLPT N1 sem estudar. Neste caso, sem estudar é um pouco clickbait, mas qualquer pessoa que estuda japonês consegue passar no teste de proficiência sem realmente estudar para o teste. Eu fiz isso, eu não realmente estudei para o teste, mas passei então no JLPT N2 no final de 2019. Por aqui também a foto do certificado, e passei no JLPT N1, que é o teste de proficiência da língua japonesa, que é o nível mais difícil, no final de 2021, em dezembro. Passar no JLPT é um objetivo que muitos dos estudantes da língua japonesa têm, e eu posso sem dúvida dizer que é um bom objetivo para se ter, principalmente para quem pretende viver no Japão ou para quem pretende arranjar um emprego com a língua japonesa. Uma das coisas que eu não gosto muito é quando o pessoal que começou a estudar japonês para ver anime ou para estudar com mangá muda o seu objetivo para passar nesse teste apenas. Se tu tens o objetivo de ir para o Japão, o JLPT é sem dúvida um bom objetivo para tu teres, okay? É um bom goal. É uma coisa bastante boa, né? E é um certificado que tu podes sem dúvida mostrar depois ao pessoal para mostrar que tu sabes japonês até um certo nível. No entanto, se o teu objetivo for apenas ver japonês sem legendas, ou ler mangá em japonês, ou jogar jogos em japonês, eu recomendo sempre que tu te foques nesse objetivo até ao fim. E depois, quando já te sentes então confortável no teu objetivo, aí então podes expandir, né, aquilo que tu queres fazer. Bem, vamos então falar como estudar para o JLPT sem estudar. A resposta disto é muito simples, não há muito a dizer, mas o pessoal nunca tem aquela noção, que é, se tu quiseres passar no JLPT, tudo o que sai no teste são coisas que tu vês na vida real. Há um mito, mas que muita gente na comunidade que estuda japonês diz sempre, que é, tudo o que sai no JLPT N1 é japonês raro, é japonês que tu não vês no dia a dia. É mentira. Eu passei no JLPT e eu lembro-me que quando eu estava a fazer o teste, apareceu-me vários textos sobre natação, apareceu-me uma carta de japonês mais formal e apareceu-me um texto, se bem me lembro, era sobre como nós conseguimos ser a melhor versão de nós mesmos. Todos os textos que estavam nesse teste são textos de japonês normal. Japonês que tu vês em artigos, vês nas notícias, vês em qualquer tipo de documento online. No YouTube também tens vídeos assim. É tudo japonês normal. Portanto, dizerem que tudo o que sai no teste é japonês raro é completamente mentira já aqui. Como eu disse, eu passei no JLPT N1 em 2021, em dezembro, e eu não estudei para o teste. Normalmente, o pessoal que estuda para os testes ou compra livros específicos para o teste. Tu tens o Shinkansen Master, tens o Soul Matome, tens outros tipos de livros específicos para o JLPT, mas a realidade é que, para quem já me conhece e para quem sabe as minhas opiniões sobre esses tópicos, fazer livros é bastante boring mesmo, é muito aborrecido mesmo. Então eu não recomendo que ninguém faça livros, principalmente hoje em dia, que temos muitos outros métodos que são mais divertidos, e quando o método é divertido faz-te estudar inconscientemente, não sentes que tu estás a estudar. Aquilo que eu fiz foi simplesmente consumir muito anime, portanto ver anime com legendas em japonês, ler muito mangá em japonês, não em português, não em inglês, mas apenas em japonês, ler livros, não só físicos, mas livros digitais no Kindle ou no Kobo, okay? Ler livros claramente em japonês e ver vídeos do YouTube de debates. Okay? Este é um tópico que eu falo mais em detalhe, principalmente para o pessoal que já começou a ter aulas comigo. Para quem quiser ter aulas comigo, temos o link na minha bio. Okay? Mas uma das melhores formas para tu estudar japonês, principalmente para o JLPT N1, é literalmente ver vídeos de debates japoneses no YouTube. Há várias páginas que mostram vários debates de políticos japoneses a falarem sobre a economia do Japão, como é que está o Japão hoje em dia, fala sobre tópicos sobre a imigração no Japão. Todos estes tópicos que nós normalmente vemos nas notícias, mas eles claramente falam em japonês. Um desses canais é o chamado Abema, que é um site de notícias japonesa bastante famoso, que tem vários tópicos recentes que
que estão então trending agora no Japão. Recomendo bastante isso, ok? Portanto, sem dúvida que não precisas de estudar para o teste, mas como o teste é um teste um pouco diferente, a única coisa que eu te recomendo é que tu faças practice tests, né? Portanto, tu pegas nos testes dos anos passados e tentes fazer o teste dentro do tempo do teste mesmo, né? Portanto, eu no meu caso, eu lembro-me que eu antes de fazer o teste, eu fiz vários testes dos anos passados e conseguia sempre acabar o teste pelo menos 20 minutos antes, que é muito bom, porque o teste é dividido entre a parte de vocabulário, em que aquilo mostra-te um kanji e tu tens de saber como é que se lê aquele caractere. Depois tens a parte do vocabulário também, mas que te mostra um kanji e dá-te... Não, aquilo mostra-te 4 kanjis e tu tens de saber qual é que é o kanji adequado para tu usares naquela frase. Depois vai para a parte da gramática, em que aquilo dá-te uma frase e dá-te 4 opções e tu tens de escolher qual é que é a certa. Muitas das vezes esta foi sem dúvida das partes um pouco mais difíceis para mim, porque às vezes, principalmente no N1, é muito parecido e as nuances podem ser usadas, mas só tens uma que está 100% certa. Portanto, tu tens uma que está às vezes 90% certa, mas tens de escolher a que está 100% certa. Então às vezes nesta parte é um pouco mais difícil. A parte que o pessoal normalmente tem mais dificuldade então é a parte da leitura, que é, se não estou em erro, 5 ou 6 textos de... Temos então... Acabei de ver ali um cão a cagar ali ao fundo, ok? Nada especial. Portanto, temos então aproximadamente 5 ou 6 textos, né, dentro do teste, mas cada texto é de uma página inteira. E tu nesse texto então tens de responder a aproximadamente 5 ou 6 questões. A maioria do pessoal tem sempre dificuldade nesse aspecto, porque simplesmente os textos são muito longos. Então o pessoal perde muito tempo a ler os textos, em vez de simplesmente dar skim, né? Tentar ler assim um pouco mais rápido só para responder às questões. A maioria do pessoal tem dificuldade em fazer essa parte do teste simplesmente porque lê pouco. Eu, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa que li bastante no japonês, não só ler livros mesmo, mas também light novels, também li bastante mangá, né? Então isso fez com que a parte da leitura tivesse sido a mais fácil para mim naquela altura. Mas sem dúvida que se tu queres ser bom... Ok, what the fuck, meu, o pessoal hoje está tudo maluco aqui, meu. Enfim. Mas sem dúvida que se tu quiseres ser bom então a ler em japonês, e se tu fores fazer então o JLPT, vais ter de ler bastante. Aquilo que eu recomendo também aos meus alunos, mas que eu vou dizer disto aqui agora, é que se tu fores fazer o JLPT, começa no reading. Porquê? Se tu começares pelo vocabulário e depois fazes a parte da gramática e depois vais para o reading, a partir do momento em que tu chegares à parte da leitura, a tua cabeça já vai estar em papa, quase. Portanto, aquilo que eu digo sempre é: começa na leitura, faz os textos todos e depois vais fazer então a parte mais fácil, né? Que é a parte do vocabulário, que é a parte da gramática. E por último então, temos a parte do listening, a parte da escuta, né? Portanto, depois quando tu acabas a primeira parte do teste, que é o vocabulário, a gramática e a leitura, tu tens uma pausa de 15 minutos ou é de 20 minutos e depois voltas para a escuta. No JLPT o listening é 50 minutos sem parar e no JLPT N1 é 1 hora, portanto 60 minutos sem parar. Isto é um tópico um pouco mais complicado, e porque quando eu fiz o teste a escuta não era o meu forte. Eu só comecei realmente a ouvir mais depois de passar no JLPT e N1, mas normalmente o pessoal é sempre bom no listening, né? Porque o pessoal não gosta de ler, então passa mais tempo a ouvir, o que eu recomendo hoje em dia bastante. Mas passar... what the fuck? Passar 50 minutos ou 60 minutos a ouvir um texto enorme e tens de responder as questões e ir-te lembrando daquilo que tu queres apontar é muito aborrecido. E eu lembro-me que quando eu passei no JLPT e N2, eu adormeci no listening por 10 minutos e ninguém me acordou. Ninguém. Mas mesmo assim deu para passar no teste, logo isso é bom. No JLPT e N1, aquilo tens várias questões e tens de ouvir cada parte do texto uma vez apenas. Tu só podes ouvir uma vez, pá, porque eles metem a dar o áudio e aquilo vai até ao fim sem parar. Portanto, tens de te certificar que estás a ouvir bem, né? Mesmo que tu estejas longe, né? E tens de responder
das questões imediatamente. Uma coisa que eu não gosto é que as respostas são dadas sempre no último minuto. São sempre no último, às vezes até segundo. Um pequeno exemplo é, eu lembro-me que quando fiz o teste, era 2 pessoas que estavam num banco e estavam a decidir o que é que elas iam fazer depois disso. Acho que era qualquer coisa assim. E elas estavam nessa situação e eles decidiram então ir tomar um café depois de irem ao banco. Mas no meio da conversa eles estavam sempre a dizer: mas será que vamos mesmo beber um café ou vamos ao shopping antes? Mas não sei o quê, e a minha mãe também disse que ela precisava que eu lhe comprasse uma coisa no shopping e tal. E no último segundo ele disse: bem, vamos ao café então. E depois a pergunta é, o que é que eles fizeram depois de irem ao banco? E ele naquele último segundo então disse que eles iam ao café e essa era a resposta. Mas eles falam tanto no meio que acaba por ser então uma confusão enorme para quem quer passar nessa parte do teste. Passar no JLPT também não é difícil. É um teste que muita gente tem sem dúvida dificuldade. É um teste que estás sob pressão, mas a única coisa que tu tens de fazer é consumir muito conteúdo em japonês. Portanto, se tu vires anime, muitos dos animes às vezes são bem mais difíceis do que o teste, sem dúvida. Tu tens um anime, por exemplo, tens Fate. Fate é um anime que tem japonês antigo, tem muita coisa complicada, tem muitas palavras complicadas, gramática difícil e é sem dúvida mais difícil do que o JLPT N1. Conteúdo que eu posso dizer que também é bem difícil, né? Mas que vai ajudar sem dúvida a passar no JLPT N1 é sem dúvida pegar em qualquer livro que não seja novel. Portanto, seja um livro assim um pouco mais antigo, vamos dizer de 1990, se tu pegares qualquer livro assim do Natsume Soseki, Mishima Yukio, ou qualquer desses livros assim um pouco mais antigos, né? Ou também podes pegar qualquer livro do Murakami também, e se tu leres esse livro todo e não tiveres dificuldade, qualquer desses livros bate o JLPT N1 fácil, muito fácil mesmo. Portanto, se tu conseguires ler qualquer um destes livros, o JLPT não vai ser difícil para ti. E uma dica também para passares na parte da escuta é, se tu conseguires ver qualquer vídeo do Habema, que é o canal de notícias japonês, se tu conseguires ver qualquer debate em japonês, ou se tu conseguires ver qualquer vídeo do Hikaru em japonês, ou se tu conseguires ver qualquer vídeo de um dos meus podcasts preferidos, que eu normalmente não digo, mas eu vou dizer aqui, que é o Yurugengo, que é um podcast que fala sobre linguística, mas eles têm vários podcasts bem que falam sobre outro tipo de coisas, como ciência da computação, tópicos bem complexos. Não é só os tópicos que eles falam, mas também a forma como eles falam. Eles usam um vocabulário muito rico, eles sabem falar de forma muito, não só formal, mas as palavras que eles usam são muito mais difíceis do que qualquer coisa que tu vais ver em algum teste de japonês. Portanto, se tu conseguires ouvir qualquer um desses podcasts, qualquer um desses vídeos em japonês e não tiveres dificuldade, vais sem dúvida passar no JLPT N1 sem problema algum. Portanto, essas são as minhas dicas. Passar no JLPT tem de ser um objetivo se tu quiseres viver no Japão, mas mesmo que tu não passes nesse teste e saibas falar japonês, vais conseguir sem dúvida arranjar emprego no Japão sem nenhum problema. Ok? Lembra-te disso. Qualquer dúvida, não te esqueças de mandar mensagem no Insta, manda mensagem no TikTok ou deixa nos comentários aqui, ok? Que eu vou tentar responder a todos. E lá está. Se quiseres ter aulas de japonês também, eu tenho um link no meu site, ok? Em que mostra tudo. E vamos conversar, ok? Alguma sugestão, sim, também de vídeos que eu possa fazer, deixa aqui em baixo e vamos então conversar, ok? É isso.